Aleluia! Cumprimente o seu vizinho com bom dia e vença hoje. Vença amanhã e vença para sempre. Aleluia! Diga ao seu vizinho, eu sou abençoado. Diga para seu outro vizinho, eu sou favorecido. E para o outro vizinho, diga, eu sou agraciado. Você vai dizer de novo. Se seu vizinho não quiser ouvir, olhe para o outro vizinho e diga, eu sou abençoado. Eu sou favorecido. Eu sou agraciado. Eu sou justificado. Você tem que dizer de novo. Diga, eu sou abençoado. Eu sou favorecido. Eu sou agraciado. Eu sou justificado. Meu passado acabou. Você sabe o que isso significa? Significa que o seu passado não existe mais. Oh, Deus do profeta T.B. Joshua. Se o seu passado existe, talvez ele esteja com Satanás. Porque no que diz respeito às coisas de Deus, ele já não existe mais. Diga ao seu vizinho, meu passado não existe mais. Espectadores, vocês são bem-vindos. Obrigado por se juntarem a nós, pela Emmanuel TV. Vocês estão no canal certo, porque a Emmanuel TV é um canal de luz, onde há trevas. A Emmanuel TV é um canal de bênção, onde há maldições. Para você que está assistindo a Emmanuel TV agora mesmo, meus parabéns. Podem se sentar em nome de Jesus. Eu sou abençoado. Sou favorecido. Sou agraciado. Sou justificado. Meu passado acabou. Meu passado não existe mais. Conforme Deus pensa. Obrigado, Senhor. É chegada a hora da palavra de Deus. Estão prontos? Estão com suas Bíblias? Então vamos abrir no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Vamos começar lendo do versículo 12. Aleluia. Vou ler. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Versículo 15. Medita nessas coisas. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Diga ao seu vizinho, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja o quê? Seja manifesto a todos. Aleluia. A mensagem de hoje tem por título
se alimentando da palavra. Diga ao seu vizinho, se alimentando da palavra. Será uma mensagem muito breve. O Deus Todo-Poderoso está te convidando à palavra dele, através da palavra dele e pelo Espírito dele. Você honrará esse convite? Esse é o convite. A Bíblia foi dada a nós, primeiramente, para nos convidar e fazer nos sentirmos em casa na palavra de Deus. E para que se torne familiar a maneira como Deus fala e também a maneira como nós respondemos a Ele com as nossas vidas. A Bíblia é o guia do cristão para a crença e para a prática. E ela contém a verdade sobre Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando você lê a Bíblia, você está ouvindo Deus falar. Quanto mais você lê a sua Bíblia, mais você entende a si mesmo. E é esse Deus quem te criou. Veja bem, ler a Bíblia é bom, mas não para por aí. Diga ao seu vizinho, ler a Bíblia é bom, mas não para por aí. Uma coisa é ler e outra é meditar. Em outras palavras, se alimentar. Se alimentar do quê? Da palavra de Deus. Diga ao seu vizinho, se alimente da palavra de Deus. Ler não é o suficiente. Deve haver o próximo passo. A pergunta é, por que meditação? Ler nos ajuda a mantermos a palavra em nossa memória, enquanto a meditação nos ajuda a manter a palavra em nosso coração. Diga ao seu vizinho, ler nos ajuda a mantermos a palavra em nossa memória, enquanto a meditação nos ajuda a manter a palavra em nosso coração. Veja, ler tem a ver com a sua habilidade mental, enquanto a meditação tem a ver com o seu coração, ou seja, seu espírito. Porque no que você está meditando é na palavra de Deus, e a palavra de Deus é espírito e vida. E o próprio Deus é o quê? Espírito. É por isso que a meditação é tão importante. No que você está meditando? No espírito e na vida. Então, seu coração é chamado a meditar nisso. A palavra de Deus é um tesouro que produz grandes riquezas na vida daqueles que meditam nela, não na vida dos que apenas leem. Vou repetir. A palavra de Deus é um tesouro que produz grandes riquezas na vida daqueles que meditam nela, e não na vida daqueles que fazem o quê? Que apenas leem. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, isso aqui é o quê? É uma maçã. Como você pode se beneficiar dessa maçã? Como? Comendo. Agora, imaginem, por exemplo, essa maçã é a palavra de Deus, um tesouro. E os estudos apontam que a maçã contém vitamina C, potássio e outras vitaminas, se eu estiver certo. Obrigado.
Agora, segurar essa maçã te traz algum benefício? Ler é segurar a maçã. Meditação é o quê? Comer a maçã. Muitas pessoas ou muitos cristãos estão apenas segurando a palavra. Sem o quê? Sem comer a maçã. Esse é o problema de hoje em dia. A maçã é como a palavra de Deus, que é um tesouro. Você não pode se beneficiar dessa maçã apenas segurando ou admirando ela. Ou dizendo, a maçã, é tão bonita, tão linda, é boa. Isso é mera admiração. Apenas trará benefício quando você fizer o quê? E comê-la significa o quê? Meditar. Ela tem nutrientes, vitaminas, mas só trará benefício quando você comê-la. Eu vou ficar com a minha maçã. Ler não é um fim, mas te leva a um fim. Você somente retém a palavra em seu coração através da meditação. Você somente passa pelas riquezas da palavra de Deus meditando nela. Nosso mentor, o profeta J.B. Joshua, nos ensinou que não basta memorizar a palavra, o que é de grande valia, mas também permitir que a palavra se torne uma parte integral do nosso ser. Como? Pela meditação. Pela meditação. A palavra de Deus se torna uma parte de você, somente através da meditação. Diga ao seu vizinho, a palavra de Deus se torna uma parte de você, somente através da meditação. Sublinhe a palavra somente. Não há outra forma. Ela se torna parte de você, somente pela meditação. Meditação é a ferramenta, um arsenal de fazer cristãos efetivos, ou fazer a palavra de Deus ser efetiva em um cristão. Meditação. Agora a pergunta é, o que é meditação? Meditação é pensar mais. Meditação é pensar mais profundamente em silêncio. Eu amo o meu mentor. Obrigado por ter nos ensinado. Meditação, eu repito, é fazer o quê? Pensar mais. Pensar mais profundamente em silêncio. É focar somente em uma coisa. Essa única coisa é a palavra de Deus. A fazer o quê? Focar somente em uma coisa. E essa única coisa é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus e nada mais. Somente a palavra de Deus. Vejam, quando estamos meditando na palavra, estamos em comunhão com Deus. E comunhão com Deus brota da nossa união com Cristo. Porque Cristo e a palavra são um só. Eu repito. Quando estamos meditando na palavra, estamos em comunhão com Deus. E comunhão com Deus brota da nossa união com Cristo. Porque Cristo e a palavra são um só. Quando estamos em unidade com a palavra, sendo iluminados pelo Espírito, estamos em comunhão com Deus. Estamos em comunhão com Deus. Porque a palavra é o contato de Deus conosco e o nosso contato com Ele. Meditação é uma visita a Deus. Se você visita alguém, me diga, você não vai se comunicar com essa pessoa? Não haverá interação? Não haverá? Em outras palavras,
toda interação verdadeira, toda meditação genuína, sempre trará uma resposta. Essa resposta pode ser um grito de alegria. Essa resposta pode ser uma confissão. Essa resposta pode ser uma ação de graças. Pode ser também uma oração. Sim. A resposta pode ser louvores. Imagine que você está meditando no que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, fez por você através da palavra dele nos últimos anos. E você começa a dizer, obrigado, Senhor. As pessoas podem te ver agradecendo a Ele e perguntar, por que você está agradecendo a Deus? Responda, não se preocupe, Ele está em silêncio, mas está falando. Isso é meditação. Algo está acontecendo ali. Há sempre uma resposta de Deus para toda meditação genuína e toda meditação real e verdadeira. É assim que você sabe se meditou. Não é algo que você possa criar. É algo real. Diga ao seu vizinho, é real. É real. Meditação traz revelação. Por favor, deixa eu ver sua Bíblia. Levanta a sua Bíblia. Veja, essa palavra que você tem em suas mãos te leva além do conhecimento, até a presença de Deus. A pergunta é, como? Essa palavra que você tem em suas mãos, a Bíblia, ela te leva. Esse te levar é a meditação. Ela te leva além do conhecimento, ou seja, revelação. Estão entendendo? Até a presença de Deus. É assim que você consegue resultados. Nosso mentor dizia, conhecer a presença de Deus é conhecer o poder de Deus. Quando você entra na presença dele, você muda. Oh Deus, obrigado, Jesus. Veja, caso você não saiba, enquanto você está sentado aqui, você está sendo mudado. Porque a presença de Deus está aqui. Você não pode entrar na presença dele e permanecer o mesmo. Alguma coisa deve acontecer com você. E essa é a mudança. O poder da mudança. Uma mudança de quem você é para quem você quer se tornar. Veja, você está vivendo o estado futuro como se ele já estivesse aqui. Uma mudança das trevas para a luz. Uma mudança da pobreza para a prosperidade. É isso que acontece. Veja, povo de Deus. Deus quer que eu e você conheçamos o que Ele conhece. Ele quer que eu e você vejamos o que Ele está vendo. O Espírito Santo quer que a sabedoria dele seja colocada em seu coração. Ele quer que o instinto e a natureza dele sejam evidentes em nós. Mas tudo isso não acontecerá, a não ser que nós meditemos, nos alimentemos da palavra. Pelas estatísticas, se formos sinceros conosco, no mínimo, nós nos alimentamos 2 vezes por dia. Essa é sua carne. Mas e seu espírito? E o seu verdadeiro eu não é o seu corpo. O seu verdadeiro eu não é sua carne. O verdadeiro eu não são seus ossos. O verdadeiro eu é o seu espírito, o seu espírito. Quantas vezes você alimenta seu espírito? Qual foi a última vez que você alimentou seu espírito? Qual foi a última vez que você alimentou seu espírito? É bom ter uma boa aparência do lado de fora. É muito necessário. Mas como está o seu espírito? Como ele está? Alguém pode parecer bonito fisicamente, mas o espírito está... Como está o seu? Veja, quando você se alimenta da palavra,
Deus está se edificando em você. Quando você se alimenta da palavra, Deus se faz parte de você. Quando você se alimenta da palavra, obrigado, Senhor, ela te purifica, ela te santifica, porque a palavra de Deus tem um poder purificador. Quando você se alimenta da palavra, ela te muda, ela te transforma. Quando você se alimenta da palavra, você brilha. Eu queria que você entendesse isso. Quando você se alimenta da palavra, você faz o quê? Você brilha, porque a palavra de Deus é luz. Quando você se alimenta da luz, a luz resplandece em você. A luz dele. Quando você se alimenta da palavra, você se satisfaz. Me escute, povo de Deus. Não há satisfação em nenhum homem ou mulher. Você somente encontra satisfação em Deus. Na palavra dele. Há satisfação na palavra dele. Nada nesse mundo satisfaz. Nada. Quando você se alimenta dessa palavra, essa palavra viva que é Jesus Cristo, você se satisfaz. Você fica satisfeito. Você fica pleno. Quando você se alimenta dessa palavra, você alimenta a sua fé. Você alimenta a sua fé. Sua fé cresce espontaneamente. Porque você precisa saber disso. A nossa fé aumenta ou diminui dependendo do quanto nós alimentamos nossas almas com a palavra de Deus. Quando você se alimenta da palavra, ela aplana o seu caminho. Ela te domina. E quando a palavra de Deus te domina, você começa a dominar as circunstâncias ao seu redor. É isso. Quando você se alimenta da palavra, seu interior se fortalece, se energiza. Seu interior se fortalece e o quê? Se energiza. Seu interior se vivifica espiritualmente. Quando você se alimenta da palavra, você tem que se alimentar da palavra. Quando você se alimenta da palavra, a palavra cresce em você. Ela entra em seu sangue e ganha supremacia sobre você, ao ponto de você falar dessa palavra em todas as situações. Veja, se alimentar da palavra é se alimentar da habilidade de Deus, da própria vida de Deus, da sabedoria de Deus. Isso você pode ver em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Se alimentar da palavra. Conforme você se alimenta da palavra, ela te cultiva, ela te edifica, ela te eleva, ela constrói a habilidade de Deus em você. Ela edifica a sua fé. Quando você se alimenta da palavra, ela constrói em você tudo de atrativo que você vê na vida de Jesus. Quando você se alimenta da palavra, você só tem que se alimentar da palavra. Povo de Deus, tudo que você tem procurado é encontrado na palavra de Deus. Me permita perguntar isso. É dinheiro? Está na palavra de Deus. Posição? Está na palavra de Deus. Popularidade? Está na palavra de Deus. Tudo o que você quer é encontrado onde? Na palavra de Deus. Diga ao seu vizinho, se alimente da palavra. Apenas se alimente dela. Do que você tem se alimentado? De ofensa? De lixo? Amargura? Do que você tem se alimentado? Dores do passado? Mágoas? Você tem se alimentado das coisas erradas. Se alimente da palavra de Deus. Que os seus olhos, sua boca, seus ouvidos estejam sintonizados com a palavra de Deus. Que a sua boca, olhos, ouvidos, coração estejam sintonizados com a palavra de Deus. E veja o que vai acontecer. Veja o que vai acontecer. A Bíblia diz em Filipenses 4, versículo 8, medite nessas coisas que são nobres, de boa fama,
excelentes, poderosas. Se alimente dessas coisas. Quando você se alimentar dessas coisas, você verá o que vai acontecer. Sua tristeza se transformará em alegria. Sim. Quando você se alimenta da palavra, ela alegra o seu coração. Ela te encoraja em tempos de dor e de tristeza. Se alimente da palavra de Deus, povo de Deus. Você precisa se alimentar da palavra. Gaste tempo de qualidade e se alimente da palavra de Deus. Veja, todos nós estamos expostos a coisas que não são consistentes com a palavra de Deus hoje em dia. Mas você tem uma escolha. Faça a escolha certa hoje. Se alimente da palavra de Deus. Nós normalmente ouvimos que somos o que comemos. É verdade, você é o que você come. Com o passar do tempo, isso se refletirá em você. Se você se alimenta da palavra de Deus, você é o que Deus diz que você é. Se você se alimentar da palavra dele, você tem o que ele diz que você tem. Se você se alimentar da palavra de Deus, você pode fazer o que Deus diz que você pode fazer. Não se esqueça do que Jesus disse em Mateus capítulo 4, verso 4, que nem só de pão viverá o homem. Você não deve somente alimentar a sua carne. Alimente o seu espírito. Vocês entenderam? Alimente o seu espírito. E deixe Deus fazer a vontade dele em sua vida. Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Enquanto você se alimenta da palavra de Deus, povo de Deus, seu homem interior, que é o seu verdadeiro eu, será renovado, abençoado e próspero em tudo o que fizer. Não se esqueça de Josué, capítulo 1, verso 8, que diz, o livro da lei não se aparte da sua boca, mas nele medite, o quê? Quando? Dia e noite. Como resultado disso, o que acontece? Seu caminho será próspero. Deus nos abençoe em nome de Jesus.